Nosso Evangelho de hoje é João 21, de 1 a 19. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição de Jesus foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a Jesus: Eu vou pescar. Eles disseram: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. João coloca a pesca milagrosa no final, depois da ressurreição de Jesus, enquanto Lucas a coloca no início da vocação dos apóstolos. Lucas 5, de 1 a 11. Ambos colocam Pedro como figura central, dando ênfase também ao discípulo amado, que, por primeiro, anuncia que é o Senhor. Importante notar que esse discípulo amado esteve aos pés da cruz. Também foi ele quem primeiro chegou ao túmulo, mas respeitou a primazia de Pedro e só entrou ao túmulo depois e aí viu e acreditou. Também agora é o mesmo discípulo amado quem percebe a presença do Senhor. Outro dado importante é que ele sempre se encontra ao lado de Pedro, que por sua vez é louco por Jesus, não teme os perigos, lança-se sem medo, mesmo que depois peça socorro, como aconteceu ao andar sobre as águas. É impetuoso, entusiasta, diz o que lhe vem na testa, não pensa 2 vezes em afirmar: a quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, darei a minha vida por ti. Cortou a orelha do soldado Malco, traiu o Senhor, chorou amargamente e agora lança-se na água e corre ao encontro de Jesus, de quem recebe a missão de apacentar toda a igreja, a esposa do Salvador. Passaram a noite
e não pegaram nada. Eles realizam agora uma pesca antes dessa aparição de Jesus. A pesca é a ação evangelizadora no mundo. Sem o envio de Cristo, sem sua graça, é impossível haver sucesso na missão. Por mais difícil e boa vontade que exista, não haverá possibilidade de se fazer algo transformador sem a vontade de Deus. Nada se pode fazer sem Cristo. João 15, 5. Somente com o mandato de Jesus, somente quando forem enviados, depois de receberem o Espírito Santo, é que a missão dará verdadeiros frutos. A pesca realmente alcançará sucesso. Obedecendo ao Senhor, eles pegaram muitos peixes. Foi um milagre, depois de uma noite de insucesso, na verdade, não é? A missão é um milagre de Deus na preparação, escola e realização. Pois antes de tudo é necessário que o homem se converta para somente depois sair pelo mundo, segundo a vontade do Senhor, proclamando a vitória de Jesus na cruz e sua ressurreição para a nossa salvação. O mar simboliza o mundo nesse texto, mas também o mal. A barca é uma imagem da igreja. A pesca é sinal da missão. Os apóstolos devem, no mundo como luz, iluminar os que vivem nas trevas e lançar as redes, a missão, a fim de tirar das águas, portanto, da morte, do pecado, do domínio do mal, toda a humanidade. Essa missão tem a iniciativa do próprio Salvador, o dom do Espírito Santo e o envio pelo mundo inteiro. A gente vai encontrar isso em João 20, de 20 a 23, Mateus 28, 19, Marcos 16, 15. A comunidade missionária, a igreja, não existe sem a presença do Senhor, amizade com Ele e abertura ao Espírito Santo. O convívio com o Senhor é a essência da realidade da igreja. Tal convívio se manifesta de modo especial na mesa da palavra e da Eucaristia. Para a realização dessa vida eclesiástica no convívio com o Senhor, Pedro assume um papel de destaque impressionante por vontade do mesmo Jesus. O texto acima deixa claro alguns pontos. Pedro toma a iniciativa de pescar, também ele é quem primeiro corre ao encontro do Senhor e é ele ainda quem traz para a praia a rede repleta de peixes. A figura de Pedro aparece como sendo um líder despojado, servo, ao lado do discípulo amado, que parece mais um teólogo com mais profundidade nas coisas do Senhor, mais intimidade com a realidade da fé. Os dois estão no centro do texto como aqueles que, no reconhecimento do Senhor, na obediência à palavra de Deus e no lançar-se ao encontro do Mestre, demonstram como deve ser a vida eclesiástica, a vida dos discípulos na presença do Mestre e Senhor Jesus Cristo, sem o qual é impossível qualquer empenho comunitário. Quanto a Pedro, é-lhe conferida uma importante missão. Em Mateus 16, 18, Jesus diz a ele: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Em Lucas 22, 32, Jesus afirma: quando, porém, te converteres, confirma teus irmãos, que significa o mesmo que ter uma responsabilidade de direção na fé. Lucas, nesse sentido, é totalmente claro quanto ao fato da missão de Pedro na igreja de Jesus Cristo. Desde o início, já havia um interesse de Jesus em oferecer a Pedro essa missão, conforme pode-se ver em João 1,42. Fitando-o, disse-lhe Jesus: Tu és Simão, filho de João, chamar-te-ás Cefas, que quer dizer pedra. O novo nome de Pedro indica que ele é a rocha, mas não quanto natureza certamente, mas no sentido de pastorear, de conduzir o povo cristão, sentido que encontra um fundamento em Gênesis 49, 24. Jesus faz uma tríplice investidura. Por 3 vezes, Jesus insiste na resposta livre de amor que deseja obter de Pedro. A tríplice pergunta de Jesus, diferentemente do que dizem alguns, tem relação sim com a tríplice negação de Pedro, João 21, 15 a 17 e 18.
Apesar de não ser o interesse maior de Jesus com essa investidura, mas certamente ele quer reintegrar Pedro no seu apostolado e lhe conferir a confiança perdida pelo apóstolo. O objetivo da investidura é colocar Pedro como rocha e pastor, tendo sua solidez não em si mesmo, mas no próprio Cristo, a rocha por excelência. Pedro não se torna rocha por seus méritos, mas pela exclusiva graça de Deus. Em si mesmo, ele é fraco e incapaz. Jesus o quer assim, para mostrar que a gigante missão que ele terá não dependerá dele, mas da ação do Espírito Santo em sua vida. De Pedro exige-se humildade, fé e amor. Coloca a presunção de lado, não agindo mais como em João 13,37. Já não ousa se colocar acima do conhecimento de fragilidade, depois de passar pelo fundo do poço de sua vida, depois de chorar amargamente sua incapacidade de permanecer fiel, de amar oblativamente o seu Senhor. Agora, respondendo à terceira questão de Jesus, abandona-se na profundidade do conhecimento de Jesus. Deixa-se ser visto pelo olhar do Salvador. Prefere entregar-se à vontade, à verdade da visão de Deus, que ver o mais profundo do homem. No momento, ele se encontra diante de sua extrema pequenez e da grandeza de Deus. Jesus exige de Pedro um amor incondicional, pois sua missão será a de fazer de si total entrega à realização desse rebanho em Deus. Dar sua vida pelo rebanho assumido, como fez Jesus, na fé, no amor e na humildade, fazer de si um dom para todo o rebanho do Senhor. Nas duas primeiras perguntas, Jesus usou agapasme, a pergunta pelo amor incondicional, e Pedro respondeu sempre filose. Na última, Jesus Cristo usa o fileime, e Pedro continua respondendo com filose na sua humildade. É uma exigência feita por Jesus, Pedro não alcança muito, mas reconhece a sua pequenez e coloca-se diante de Jesus. Na verdade, Cristo é quem vai colocar o seu poder, a sua força, que é Cristo quem vai cumular Pedro de graças para o bom exercício dessa missão tão grande e tão importante. Hoje nós já estamos com 266 papas na continuidade de Pedro e agora estamos às portas, no próximo dia 7, os cardeais vão se juntar em conclave, se reunir em conclave para a eleição do próximo representante de Pedro. Chegaremos ao 267º Papa representante de Pedro, que venha por vontade de Jesus Cristo, por escolha de Jesus Cristo, no amor, na verdade e na fé. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, um forte e carinhoso abraço.